Pela ordem da inscrição, vereador Igor. Senhor presidente, vereadores, público presente, funcionários dessa casa, imprensa. Senhor presidente, desde ontem que eu já poderia ter feito, se o nosso regimento aqui permitisse, eu já teria feito essas considerações, mas tive que esperar o momento, a oportunidade de hoje, para tecer aqui alguns comentários e fazer algumas análises sobre o discurso que o excelentíssimo senhor prefeito fez aqui nessa casa no dia de ontem, que nós reabrimos aqui os trabalhos. Eu confesso, senhor presidente, que eu saí daqui um pouco espantado com algumas questões colocadas pelo prefeito, porque o prefeito demonstrou na sua fala uma total dificuldade de lidar com o contraditório, de lidar com quem pensa diferente dele, com quem tem uma visão completamente diferente do que é caminhar, do que é o bom caminho para a administração pública. Porque eu acredito que a pessoa, eu acho que essa dificuldade vem quando a pessoa ela tem essa dificuldade de aceitar a opinião do outro, quando ela tem essa dificuldade de aceitar o debate democrático, ele classifica a opinião divergente, ao invés de classificar como algo salutar e natural do processo democrático, ele classifica como guerra. Simplesmente porque pensou diferente, simplesmente porque criticou uma ação, ele vai lá, ao invés de tratar aquilo da maneira mais natural possível, ele classifica como guerra. Ora, eu não vi até hoje aqui nessa casa, dentre todas as declarações críticas ao governo municipal, nenhuma em tom belicoso, como ele classificou, em tom de guerra, de ofensa. Nunca vi. O que eu vi, sim, da minha parte e de outros vereadores aqui, todos expondo divergências políticas, discordâncias acerca dos caminhos administrativos seguidos. Isso eu vejo, mas isso não é guerra, de forma alguma. Não me senti bem com a forma que o prefeito classificou aqui as pessoas que pensam diferente. E trato isso de uma maneira tão natural que mesmo ele, a presença aqui do lado, que ele estava aqui presente, não me causou nenhum problema em me levantar, fazer uso da palavra e criticar sim o decreto 93, como sempre faço. Em criticar a falta de informações como a questão da meningite, como fiz. Porque acho que o papel do vereador é fiscalizar, é fazer esse debate. E ele não tem que classificar isso como guerra, não. Isso é natural do processo democrático que a gente vive aqui. Na questão da meningite, que eu em nenhum momento eu falei que a gente está vivendo ou surto ou epidemia de meningite, eu não falei. Não falei que a prefeitura tem qualquer culpa em caso de meningite. O que eu reclamei e reclamo é a falta de transparência da Prefeitura Municipal de Macaé em lidar com as informações, principalmente quando diz respeito aos requerimentos e requisições dos vereadores, porque o papel do vereador é esse. Ora, em janeiro circulavam informações sobre diversos casos de meningite em Macaé. Aí nós apresentamos um ofício no dia 28, pedindo à Prefeitura o seguinte, aqui, quantos casos tivemos nos últimos 3 anos para que a gente compare, ou ver se aconteceram óbitos ou não, para que a gente faça a comparação. Entramos em janeiro, recebemos a resposta em maio, sem os números. Busque o secretário de saúde, convide o secretário de saúde para ele te dizer, ora, essas informações são informações públicas e que de fácil acesso aos organismos de saúde que poderiam já ter sido repassadas para cá, para que a gente exerça o nosso papel. E aí o prefeito, para você ver como é difícil o diálogo e o trabalho. Aí o prefeito chegou aqui ontem e ainda falou o seguinte, e só teve um caso. E aí eu à tarde estou pesquisando, é porque
A casa não recebe informação, mas o repórter do G1 entrou em contato e recebeu uma informação da prefeitura, mas já totalmente divergente do que o prefeito disse. A prefeitura informou o G1 que esse ano foram 10 casos, no ano passado 18. Mas assim, como que nós, vereadores, vamos fazer um debate salutar, sério, sem as informações corretas, sem o respeito à legislação, ao envio das informações? E se nós puxarmos aqui um histórico, nós vamos ver qual é o perfil desse governo, que não gosta de dialogar e fazer um debate franco. No concurso público, senhor presidente, que desde o ano passado a gente se movimenta aqui, a gente fala, a gente tinha dificuldade de conversar com o prefeito, até o dia que no ano passado nós fizemos uma manifestação, ficamos de 2 horas da tarde até as 7h30 na prefeitura, até sermos atendidos, eu acompanhando uma série de pessoas aprovadas no concurso, subimos no gabinete do prefeito e conseguimos tirar do prefeito o compromisso da realização de uma audiência pública, que já tinha sido aqui negada pelo plenário, mas ele falou, não, pode apresentar de novo, aprovar que nós vamos fazer. Aprovamos, mandei uma série de ofícios ao prefeito cobrando a melhor data para que ele venha, porque não adianta também eu fazer audiência pública aqui e o governo se portar igual na da merenda, que não veio ninguém. E não há a resposta. Enquanto isso, contratações temporárias chovendo em áreas que existem pessoas aprovadas. Transporte público, senhor presidente. Hoje, exatamente hoje, está fazendo 1 ano do decreto 161 de 2013. Foi 6 de agosto. Aquele decreto que foi vendido pelo governo como o ato inaugural da quebra do monopólio nos serviços do transporte. E desde aquele dia que a gente fala, esse decreto não representou nada em relação à quebra de monopólio. Mas o governo vendeu dessa forma. Criou uma comissão especial para tratar da construção do novo processo licitatório. Tinha o prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6, para apresentação de um relatório interno. Em janeiro, quando findou os primeiros 6 meses, nós entramos com um requerimento aprovado nessa casa, enviado pelo governo, querendo cópia das atas das reuniões da comissão, qual o trabalho que ele já tinha feito até então, prazo para a entrega do tal relatório. A prefeitura não respondeu. E sabe por que não respondeu? Não respondeu porque está claro que é uma comissão, aí vou utilizar um termo aqui dos internautas, uma comissão fake, uma comissão que não existe, que foi o engodo criado na época das manifestações de junho, que tinha como pauta principal a quebra do monopólio, inventaram uma tal comissão para dar uma espécie de resposta que está claro que não existe. Agora, nós nos levantarmos aqui, firmes, na cobrança, no respeito à lei, isso não é guerra, não. Isso é só o mais puro cumprimento do que a lei exige que nós façamos. Eu quero, senhor presidente, para encerrar, relembrar que, ainda sobre o transporte público, já há mais de 1 ano aprovamos nessa casa o Conselho Municipal de Transporte, para que a população tenha cada vez mais um papel e um protagonismo na discussão de tudo que envolve o transporte de Macaé. Seja nessa questão do monopólio, seja na questão do VLT, seja em tudo. Já tem mais de 1 ano e a instalação do Conselho não foi providenciada pelo prefeito. Estão tentando transformar a lei do Conselho numa letra morta dentro da gaveta, dificultando o acesso da população nessa discussão. Senhor presidente, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte. O prefeito ontem disse que o livro Arte da Guerra, ele não classifica o livro Arte da Guerra como um livro que possa dar norte a quem queira construir uma boa política. Eu até concordo com o prefeito. O prefeito falou que ele prefere a Bíblia. O livro dele de cabeceira é a Bíblia.
Eu quero aconselhar o prefeito para que ele bote também na cabeceira não só a Bíblia, que a gente não pode viver longe dela, mas que ele também bote a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal vem sendo rasgada e ignorada em todas as discussões envolvendo, ou na grande maioria das discussões que vem envolvendo aqui o município de Macaé, Executivo e Parlamento, e nós não podemos de forma alguma ignorar a Carta Magna e a Lei Maior. Muito obrigado, senhor presidente.